Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos à última aula síncrona, né, de lógica de programação, pelo menos nesse ano, né? Na verdade, no segundo ano, né? No primeiro ano, na verdade, na questão do primeiro ano, certo? Então, praticamente hoje é a última aula. Eu vou deixar esse exercício aqui de Struct para vocês tentarem fazer. Podem entregar da forma que vocês conseguirem, tá bom? Tem até gente que já mandou, tá? Hoje eu não vou falar muito dele, não. Vou dar só uma revisão geral do conteúdo que a gente viu durante o ano. É, eu não sei se já foi informado para vocês, mas assim, o pessoal lá da pedagogia vai entrar em contato com vocês para ver quem ficou de recuperação, quem não ficou. E quem não ficou de recuperação já vai ser liberado, já, certo? No caso, vai ficar a galera que quem ficou de recuperação. Não vai ter aula síncrona, porém eu vou estar aqui para poder atender vocês da forma que for melhor, né? Aí vai ter uma avaliação para poder recuperar os pontos. Não é recuperar os pontos, é recuperar o conteúdo que foi passado, né? E essa avaliação, que vai ser a avaliação de recuperação, ela vai ficar disponível, se eu não me engano, a partir do dia 19, meia-noite do dia 19 vai estar disponível para vocês fazerem. Acho que vocês vão ter 5 dias para fazer ela. Eu não sei ao certo, não, mas vai ter um certo prazo para vocês poderem fazer e conseguirem se recuperar, tá bom? Desculpa. E é isso. Antes de mais nada, vocês querem fazer alguma pergunta, alguma ponderação? Desculpa, solucei. Pode mandar mensagem no chat, pode abrir o microfone e falar. Acho que tá de boa, professor. Então tá bom. Então a matéria de recuperação vai ser o conteúdo que eu passei durante o ano, tá? Apesar das dificuldades que nós tivemos, das aulas, as aulas que a gente teve, que são aulas remotas, né? Então, praticamente a pandemia veio no começo, a gente teve um mês de aula, praticamente só presencial, e depois a gente teve o isolamento, e estamos até hoje. E eu vou falar com vocês, pessoal. Aproveita esse tempo para fazer uma reflexão. Se puder, fique em casa, tá? Só saiam em casa, último caso, porque qualquer deslize que você dá é, às vezes pode acarretar muitas consequências ruins. Eu, por exemplo, já estou com sintoma de novo. Eu já tive Covid, eu fiquei muito mal, muita dor de cabeça, muita dor no corpo. No meu caso, ainda foi um caso mais leve, tá? Mas eu fiquei 2 semanas, o meu cheiro, meu olfato desapareceu. O paladar também, eu não sentia gosto de quase nada. Foi um tempo assim que as coisas começaram a voltar, mesmo assim, não é aquela coisa assim, eu consigo sentir cheiro a distâncias. Tem coisas que eu ainda não sinto cheiro, só se estiver bem forte mesmo, tá? E eu tô com sintoma de novo, né? Tô com dor de cabeça. Infelizmente, eu tive contato com a pessoa que veio visitar a gente aqui em casa e ela, depois de uns dias, ela deu positivo para Covid. E então, assim, a gente não sabe ainda se tem reinfecção. Estou esperando o resultado, tá? Então, assim, é um ano atípico, um ano chato. Se vocês puderem, fiquem em casa mesmo. Se for sair, usa máscara, mantém distanciamento, usa álcool em gel. É isso, proteger a vida de vocês que é o mais importante, tá? E eu falo assim, se a pessoa ficar de recuperação, por exemplo, e repetir o ano, isso não tem problema algum. É melhor você repetir o ano, que tem como você repetir quantas vezes quiser, do que acontecer uma coisa pior, né? E a vida a gente tem uma só, né? Enfim. Parar de ser irmão e vamos lá. Então, gente, olha, eu vou falar sobre os conteúdos que a gente passou esse ano. Eu vou tentar lembrar de cabeça. Tem coisa pra caramba aqui. E aí, se tiver alguma coisa
esqueci de falar, vocês podem falar, tá? Então, a primeira coisa que a gente viu foram sobre os algoritmos, né? O que são os algoritmos, o que é um passo a passo. E aí a gente falou sobre a linguagem de programação. E a gente falou também das ferramentas IDE, né? Depois a gente foi para a linguagem C, no caso específico, C++. Ano que vem, vocês vão aprender Java. Aí eu não sei, vai depender do que o professor resolver passar, se vai ser Java ou Python, né? Mas o conceito é programação orientada a objetos. Tanto que a gente aprende Struct e é uma coisinha assim, bem parecido com Struct mesmo, tá? Esse ano, esse aqui eu vou colocar segundo ano, tá? Esse ano vocês aprenderam programação estrutural. É mais focado só em um bloco de execução mesmo, onde você tem todos os passos dos algoritmos, mas é mais para a gente aprender como que funciona a lógica, né? E aí a gente foi aprofundando, tá? Primeiro a gente aprendeu o que são variáveis, depois o que são constantes, né? Faltou um S aqui. Variáveis e constantes. Aí a gente aprendeu a manipulação, manipular informações. No caso aqui, a gente pode falar em ler e imprimir, né? Dados. A gente aprendeu sobre as bibliotecas, né? No caso, a gente aprendeu mais sobre as bibliotecas nativas. Mais para frente, no caso de programação avançada, você pode, por exemplo, criar um programa com várias funções e importar esse programa como se fosse uma biblioteca mesmo para poder usá-los, tá? Isso aqui, no caso, é bibliotecas nativas do C++, que a gente aprendeu, né? Depois, estruturas condicionais. Quais são as estruturas condicionais que nós aprendemos? Antes aqui, cadê as variáveis e constantes? A gente aprendeu sobre operadores lógicos e aritméticos, né? Pode salientar. Importante salientar. Bom, aí a gente aprendeu as estruturas condicionais, que podem ser if, else e switch, né? Case. Switch case. Depois, a gente aprendeu sobre laços de repetição, que no caso a gente tem for e while, né? Que aí a gente pode ou não usar o do se quiser. Depois de laços de repetição, a gente aprendeu funções e procedimentos. E aí, a gente foi a última matéria que é Struct, tá? Então, olha quanta coisa a gente viu durante o ano, né? Isso aqui, gente, eu tô falando assim de uma maneira geral, mas porque cada parte disso aqui não dá para aprofundar, porque senão ia levar mais um ano todo para falar sobre cada uma dessas coisas, né? Ainda faltou eu Professor, falar. Oi, pode perguntar. você colocou matriz também? Opa! Antes disso, a gente colocou, a gente viu sobre vetores e matrizes. Boa, eu não estava lembrando não, né? Faltou a gente falar de ponteiros, só que o que acontece? Os ponteiros eu ia deixar por último mesmo, porque isso aqui entra na parte de algoritmos, no caso, na parte de estruturas de dados, tá?
Quando eu fiz sistema de informação, a gente tinha um ano que era para estudar a parte do algoritmo, no caso era só a lógica de programação, e um ano para estudar algoritmo e estrutura de dados, onde a gente via ponteiros, e aí a gente fazia manipulação de dados direto da memória, né? A gente tinha lá o ponteiro, a gente tinha isso aqui, ó, que é onde indica onde está o endereço da memória, né? Aí a gente usa isso aqui, ó, para colocar o ponteiro, e isso aqui para falar que isso aqui é onde está o endereço de tal memória. A gente usa isso aqui no scanf, né? É basicamente para apontar, para falar assim, olha, armazene essa informação, onde está o endereço da memória disso aqui, tá? Então, isso aqui, por que que eu deixei isso por último e como a gente não deu tempo, a gente não viu? Porque quando vocês forem aprender programação orientada a objetos, vocês não vão usar isso aqui, tá? Não tem nem como implementar ponteiros em Java, por exemplo. Então, por isso que isso aqui, se talvez tivesse uma disciplina de algoritmo e estrutura de dados, talvez seria viável, né? Mas aí não deu tempo, né? A gente está nessa ensino remoto aí, então é o que deu para a gente fazer, deu para a gente estudar, tá? E aí a gente viu que os algoritmos são, no caso, é um passo a passo, né? De coisas a serem feitas para atingir um objetivo, tá? A gente pegar um algoritmo que a gente pega na vida real, uma receita de bolo, por exemplo, é um algoritmo, né? Você tem lá os ingredientes, o que você vai fazer com cada ingrediente, é o passo a passo, e por fim, a gente tem o produto final, que é o bolo pronto, né? Receita de bolo, o manual de instruções, deixa eu ver uma coisa que a gente faz passo a passo. Receita de bolo, manual de instruções, regras de um jogo, por exemplo, né? Estações do dia a dia, né? Que a gente viu lá no começo, como é que eu faço para poder trocar uma lâmpada, né? Quais são os passos a seguir para trocar uma lâmpada? Na verdade, vamos pegar um exemplo mais difícil, que seria trocar um chuveiro, né? Engraçado que eu nunca precisei de trocar um chuveiro, aí eu vim morar sozinho, não, vim morar com a minha namorada, né? E aí, eu nunca tinha trocado um chuveiro. E ela já tinha trocado, na verdade, porque ela morava, só ela e a mãe dela. E lá em casa eu morava com meus pais. Então, assim, uma coisa que eu não sabia, antes assim, você precisa de trocar a resistência. Para trocar a resistência, tem que desligar a energia, né? Vou colocar aqui, vamos fazer aqui um passo a passo rapidinho, tá? Algoritmo para a troca da resistência de um chuveiro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, desligar a fonte de energia, para evitar choque, né? Depois, desconectar a tampa do chuveiro, né? A tampa de plástico. Depois, retirar a resistência. Depois, inserir a nova resistência. E antes disso, gente, para você olhar a resistência, tem que ver se a resistência está na voltagem do seu chuveiro, tá? Senão a resistência vai queimar. Aí o quinto passo é conectar novamente a tampa, né? Sexto passo. Olha, isso é muito importante, vocês vão até levar para a vida de vocês, se um dia vocês precisarem. Ligar o chuveiro
no frio, né? Até a água começar a cair. Isso com a resistência desligada, com a energia desligada, né? Porque se você ligar o chuveiro com. Se ligar o chuveiro sem ter água preenchendo o chuveiro, a resistência queima. Sabia disso? Eu acho que vocês não sabiam. Provável que não sabiam, né? Eu, da primeira vez eu Não também não sabia, sabia, não. não. Pois é, da primeira vez eu não sabia também, não. Mas na verdade a resistência que tinha lá também, que eu comprei, era resistência errada, porque aqui é aluguel e a moça não sabia a resistência direito. Aí eu comprei uma 110, ela queimou de qualquer jeito, mas não foi por causa disso, não. Foi porque. Não, na verdade eu coloquei, liguei do jeito certo, só que aqui a energia era 220 e eu comprei a resistência 110. Aí por isso ela queimou. Mas se você pegar uma de 220 e ligar o chuveiro sem a água tá lá dentro preenchido, ele queima, né? Derrete o plástico. Tem que deixar a água em volta dele. Aí depois desligar, né? Desliga o chuveiro. Ligue a energia. Coloque a chave. No caso, a chave que você fala é aquela chave. Você fala se o chuveiro tá quente, ou mais quente ainda, ou então inverno, verão, ou então sem energia, né? E pronto, tá feita a troca, né? A lâmpada é só. Você desliga o negócio da lâmpada, tira a que tá a outra e coloca a nova e liga de novo. Só isso, não tem segredo não, tá? Então são coisas, né? Tudo isso aí, gente, é algoritmo. Ó. Você tem um passo a passo, são 9 passos, né? Você tem que fazer. E quando a gente passa isso aqui na linguagem de programação, a gente usa um algoritmo de forma que o computador, né? A linguagem, no caso, na verdade, é a língua de dados, na verdade, é a língua de comandos que o computador irá conseguir interpretar. Então a gente usa uma linguagem de programação é, para poder desenvolver programas, né? Então a gente tem o C, C, C++, C Sharp, PHP, ASP.NET, Visual Basic, Kotlin, Java, Python. Tem uma das mais antigas que chamava COBOL, Pascal. E um monte. Tem muita linguagem de programação, viu, gente? Tem linguagem de programação para dar e vender. Igual a linguagem humana mesmo para entendimento. Da mesma forma que a gente tem várias línguas, cada país tem uma língua, né? A gente tem várias linguagens de programação. E para cada linguagem, ferramenta IDE, para cada linguagem tem várias ferramentas IDE. Algumas executam mais linguagens do que outras. A gente pega aqui, por exemplo, já ouviram falar desse programa aqui, né? Notepad++. Ele não é uma IDE, tá? Ele só é um editorzinho de texto. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem até as linguagens em ordem alfabética. Olha o tanto de coisa que tem. Ó. C, COBOL, CSS nem é linguagem. Fortran. Fortran é famosa, tá? HTML nem linguagem também. Java, JavaScript. Lua. Lua é uma linguagem de programação brasileira, tá? Ela é muito usada para fazer linguagens neurais e inteligência artificial. MATLAB é mais para, se eu não me engano, o pessoal da matemática usa muito isso.
Aí, Pascal, é Pascal, tá, gente? PHP, R, Ruby, muito famoso também. Enfim, tem muita linguagem de programação, tá? É Pascal, tá? Isso aqui é da... até colocar um aqui, ó. É uma linguagem muito antiga, tá? E a gente tem as ferramentas que são softwares que vão executar isso aqui, tá? Então a gente tem, por exemplo, o Dev, que a gente usou, a gente tem o Java, a gente tem o Visual Studio, Python eu não sei o que usa para executar, não faço a mínima ideia. Nem esses outros aqui não, tá? Aqui o ASP.NET, a gente usa acho que é um Visual Studio, acho que dá para usar nele. Para ASP.NET, PHP, pode usar o Dreamweaver, que é da Adobe. Enfim, tem coisa pra caramba, né? Tem várias ferramentas IDE. Então, olha, a gente usou o C++, né? Que ele é uma linguagem que ela tem suporte para orientação a objetos. É uma linguagem mais antiga, mas você pega, por exemplo, o Google, a própria Microsoft mesmo, até nos dias de hoje utilizam C++, tá? Então, é uma linguagem antiga, mas é utilizada até hoje, tá? Ela tem suporte à orientação a objetos, a gente aprendeu a programação estruturada, né? Que no caso é uma programação que é feita em estruturas sequenciais. Então, assim, ela vai executando passo a passo, tá? Aí a gente aprendeu sobre variáveis, que podem ser numéricas, né? Alfabéticas, e booleanas, né? Então a gente tem aqui int, float, char, string, bool, etc. Aí a gente tem os operadores lógicos e aritméticos. Os aritméticos para soma, para subtração, para multiplicação, para divisão, para poder pegar o resto, né? Qual que era? Acho que era porcentagem, se não me engano. Aritméticos, aí a gente tem o AND, o OR, a gente tem maior, menor, maior igual, menor igual, igual igual e diferente. Aí, é claro, a gente tem aquelas ferramentas para manipular dados, por exemplo, atribuição de valor, o vírgula para separar um elemento do outro, o ponto e vírgula é para poder terminar a linha de código, tá? Isso aí, gente, eu estou falando de C++. Cada linguagem de programação, ela tem uma sintaxe específica, tá? Que no caso é a forma dele poder interpretar os comandos. Então, por exemplo, Python já não tem ponto e vírgula. Ele entende, eu acho que ele entende a cada comando pelo enter, né? Então, enfim. Então, aí a gente tem comandos para manipular informações, por exemplo, ler, imprimir dados, a gente aprendeu o cout, sem, printf, scanf, de vez em quando a gente usou gets, ou puts, né? No caso é getString, putString, né? Aí a gente aprendeu bibliotecas nativas e até implementar algumas funções usando os namespace, né? std, que é uma coisa nativa do C++. A gente usou include, que é para a gente poder importar. No Java a gente usa o import, tá, gente? Não é include, não.
E aí a gente usou aqui o stdlib, .h, que é header, a stdio, a gente usou iostream, né, para poder imprimir e ler dados. Até uma para idioma, que é o Locale, a gente usou. É isso. Tá? Tem várias outras. Por exemplo, para matemática, a gente usa o math.h, né? Quando a gente quer fazer o math.poll, por exemplo, para colocar uma potência. Então, tem várias bibliotecas nativas aí, tá? Tudo C++. Estruturas condicionais. O if, a gente faz um teste. O else, se o caso esse teste aqui der falso, ele vai para o else. E o set case, né? Para a gente testar valores que a gente define, né? Last repetição, for. A gente usa o for quando a gente tem um determinado tipo de teste, né? Para ser feito um número, né? Número de testes, né? A gente define a flag, que é a condição para fim. E o while a gente sabe que tem define a condição de término. Porém, não sabemos quando ele é executado. Então, assim, a gente define um while, quanto não atingiu essa condição, ele vai executando, tá? Então é isso. Aí vetores e matrizes, a gente aprendeu, a gente usou mais vetores de números inteiros, que é mais fácil de entender, mas a gente pode usar char também, tá? Nome, por exemplo. E matrizes, que basicamente é um vetor de 2 dimensões, né? Aí as funções, a gente aprendeu que a função, ela tem o retorno, então o tipo vai ser do nome do retorno, por exemplo, int soma. Aí a gente tem os parâmetros que a gente passa por referência, né? Aí aqui eu boto aqui, por exemplo, ó, int s, s é igual a n1, n mais n2, né? E aqui eu tenho return, s. Então eu recebo esses dois valores, retorno o valor da soma. E eu tenho vezes em que eu não tenho impressão. Desculpa, eu não tenho retorno. Então é um procedimento, é void. Imprime. Aí eu tenho aqui int s, que é a soma que vai ser passada. Aí essa função eu posso chamá-la quantas vezes eu quiser, lá na minha função principal. E aí eu coloco aqui cout s, tá? Bom, e por fim, pontos eu não vou falar. A gente viu struct, que são estruturas de uma ou várias variáveis, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, struct pessoa, assim, né? E o ponto e vírgula no final. E esse struct aqui eu coloco as características que a pessoa tem, por exemplo. Então eu boto aqui char nome, 80, tamanho de char, por exemplo, entidade e várias outras coisas, né? E para poder usar, eu coloco struct pessoa p, por exemplo. Significa que eu criei uma pessoa e aqui eu consigo acessar p nome é igual João, por exemplo. P.idade é igual a 15. E aí eu consigo utilizar essa estrutura para preencher dados. A gente vai ver isso aqui, vai fazer mais sentido quando a gente trabalhar orientação a objetos. Bom, essa foi a revisão de um modo bem geralzão mesmo do que a gente viu esse ano. A gente viu coisa pra caramba, né? Eu julgo positivo que os conteúdos que a gente viu. Deu pra gente aprender bastante coisa. Lá, aqui em casa queimou o chuveiro assim, é bom que vocês estão sabendo. Toda vez que vocês trocarem resistência, pode deixar com a energia desligada mesmo.
deixa uma água correr ali para não queimar o chuveiro. E é isso. Gente, vocês querem perguntar mais alguma coisa? Devo fazer alguma live, tá? Mas aí fora, talvez para responder algumas dúvidas, enfim, para desejar Feliz Natal para todos vocês. Enfim, quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Falta um minuto só. Isso, void é procedimento. É isso mesmo, infelizmente. Acontece. É isso, gente. Então ficamos por aqui. Desejo para vocês um bom fim de ano. Tudo de bom. Estou à disposição de vocês. Abraço. Obrigada, Valeu, pessoal. Bom pessoal. final de Você ano. também. Obrigado.